Eu montei uma posição em Adobe porque montei uma posição comprada em Adobe por conta de algumas indicações que apareceram para mim na macro e na micro. Aqui o ativo no mensal está num canal de alta, veio a romper esse canal com RSI bem sobrevendido no mensal, no semanal com divergência no RSI, com uma formação de bandeira e me deu um gatilho no diário. Me deu um gatilho no diário, um gatilho que eu uso, uma imagem, uma figura que aparece no gráfico que quando ela aparece eu tomo uma posição a partir dela, a partir dessa configuração. Diário também bem sobrevendido, bem em divergência. Bem em divergência. E aí a partir dessa figura, que é essa formação de um pivô aqui, mas um pivô que tem essa configuração. Pivô que tem essa configuração. Isso aqui é uma figura que quando ela se constrói no gráfico eu tomo uma posição a partir dela. Ou logo a partir do rompimento, com stop no fundo ou no retorno, fazendo pullback aqui nessa região, na região, para dar continuidade. É um gatilho de continuidade. Eu uso esse gatilho para continuidade e eu uso outros tipos de gatilho para reversão. Então eu montei uma posição aqui, estou aguardando. Meu alvo é 3 para 1. Minhas operações são de 3 para 1. 3 de retorno e 1 de prejuízo. Então, no mínimo aqui em 3 para 1 eu vou matar essa operação. Estou aguardando uma oportunidade em GBP USD. Acredito que aqui tem uma região de demanda. Vou aguardar a região. Caso o ativo chegue lá, configure alguma reversão ou um gatilho de reversão ou um gatilho de após fazer uma captura ou tocar a região, sentir a demanda, montar uma figura. Montar uma figura como essa e aí é o meu gatilho de entrada também. Esse é um gatilho, o outro gatilho seria uma quebra de estrutura. O preço está vindo em uma tendência de baixa nesse tempo gráfico aqui, nesse período, né, nesse período gráfico, e ele vindo buscar essa região
Então, como eu estava dizendo, o preço ele vier aqui, tocar essa região, fazer uma reversão de fluxo, que seria o quê? Deixar um fundo mais baixo, depois um topo, depois um fundo mais baixo, aí depois quebrar esse topo e fazer um retorno na região, deixando um gatilho, a gente pega uma reversão de fluxo. Isso também é um gatilho que eu utilizo. Então eu uso esses dois gatilhos. É essa quebra na estrutura, essa mudança de direção, e ou ele vem buscar, dá uma em um clímax, vem buscar forte em um clímax e deixa uma figura com fundos mais altos, com uma configuração de fundos aqui mais altos, e apresentando essa estrutura, esta configuração de estrutura, aí eu entro no rompimento desse topo, um stop no último fundo. Então, vou deixar aqui essa oportunidade, está com alarme. Caso se configure, é uma oportunidade de trade. Pode se configurar uma oportunidade de trade. Tempo gráfico de 4 horas, apresentando divergência no RSI, é um bom indicador para mim. É um indicador para mim que eu utilizo muito para validar, para eu poder tomar risco, né, na operação. Então, RSI no 4 horas em divergência. Fez uma captura desses fundos arredondados aqui, ó, que se arredondaram. Isso aqui é um grande indicativo de captura. Deixa eu ver se tem Fibonacci aqui pra gente. Região de Fibonacci, 50, 61 já passou, tá aqui numa região de aproximadamente uns 70. 70 de Fibonacci também é um ponto de Fibonacci. É uma região que pode confluenciar. Então é isso. GBP USD é uma oportunidade para mim. Ah, outra coisa. Essa linha de tendência aqui de baixo. Um gatilho que eu uso, um gatilho não, mas uma confluência para mim é algo que eu observo, que pode servir para eu poder tomar uma decisão. É quando você tem uma linha de tendência, por exemplo, e os toques eles já estão ficando muito para dentro da linha. Por exemplo, aqui, ó, teve um toque, dois toques. Os toques eles vão se afastando da linha. Aqui está tocando, aqui já está mais afastado, voltou para a linha, afastou, quebrou fundo, voltou para a linha, já rompeu essa linha. Vem aqui, faz mais um fundo, depois ele rompe essa linha de tendência. Depois ele rompe. Ele vem aqui, toca, é, supera, né, a linha, né? Vai se afastando, vai ficando mais próximo da linha, cada vez mais próximo, até uma hora que ela rompe. Então ela vem, toca aqui, faz um fundo e rompe. Aí rompendo, voltando, pode ser um bom ponto de assumir risco. Bitcoin, estou aguardando algo nessa região aqui para tomar uma posição numa operação, numa possível operação. Ethereum, a mesma coisa. Ethereum, ele pode vir buscar esta região aqui. Ele pode vir buscar esta região e pode dar um possível trade num risco retorno de 3 para 1 para mim. Como ele pode vir renovar fundos. Ele pode vir renovar o fundo. Mas aqui para mim já é algo que já é uma posição que eu assumiria risco, entende? Caso ele venha, eu vou assumir risco. Eu vou assumir risco aqui. E seria fazer algo assim, vem aqui, busca essa região e ganha. Nem que seja numa onda ABC aqui, ó, pagando 100% dessa onda aqui. É algo que eu buscaria. Se eu buscar aqui a ferramenta de risco-retorno, já é mais de 3 para 1. Então
Eu quero um trade. Caso configure, eu vou pegar um trade nessa configuração aqui. Aqui eu já pego no toque. Caso o preço venha, eu já pego no toque. Eu posso ou pegar no toque ou eu posso aguardar uma confirmação. Qual a confirmação? Aquela mesma configuração. Aquelas duas mesmas configurações. Ele vem, toca a região, faz uma inversão no fluxo, dá um reteste, um pullback, o que você queira chamar, e dá uma continuidade. E segue o fluxo. Ou ele faz aquela figura gráfica nesse formato aqui e ganha. Beleza. Aqui eu já pego no teste, a não ser que, na verdade eu já tenho ordens eu já estou com ordem já posicionada nessa operação, nessa possível operação, caso o preço vá lá. Aqui para mim vale a pena assumir um risco, né, dentro do gerenciamento. Aqui para mim vale a pena. E caso ele não pague, ele stop, ele venha renovar fundos, aí a gente aguarda, eu aguardo uma outra oportunidade, né? Aguardo uma outra oportunidade nesse ativo aqui. Bitcoin é a mesma coisa. Bitcoin tem uma zona aqui, tá? Ele tem essa zona aqui para buscar, tá muito compatível com o Ethereum, só que a diferença é que o Bitcoin, ele fez uma perna, nivelou esses dois topos aqui, Ethereum já superou esse topo, Bitcoin ainda não. Então aqui, nessa captura dessa nessa captura, para mim pode gerar uma possibilidade de trade. Ele vem aqui, vem um pouco mais baixo, faz aquela configuração, aquela figura gráfica e segue. Ou faz uma inversão no fluxo. Vem aqui ou aqui embaixo, tanto faz. Faz esse movimento, inverte o fluxo e dá continuidade. Então, Bitcoin e Ethereum para mim essa condição, GBP eu já passei. Estou nessa posição em Adobe, por enquanto tá pagando. Ela tá pagando aí 1 para 1. Vou aguardar ver se ela vai me pagar. Outros ativos, no momento eu não tenho nada. Em outros ativos, no momento é só o que eu tenho. A UDSD para mim não tem nada. EURUSD para mim não tem nada, por enquanto. O SDCAD, caso venha buscar essa região aqui em verde, caso venha buscar essas regiões aqui abaixo, caso configure um ABC 100% de onda, caso eu tenha finalizado supondo que seja uma onda B, tá? Mas isso aqui pode ser muita coisa ainda. Isso aqui pode fazer mais alto, ele pode vir aqui, depois fazer isso aqui, depois vir para cá. Ou ele pode simplesmente já estar indo embora daqui, romper topos, ir embora novamente. Enfim, tem que aguardar aqui. Mas caso venha nessas regiões aqui abaixo, nessas regiões desses topos com 50% de Fibonacci, pode ser uma possibilidade. E caso tenha se formado uma onda aqui, aguardar, vou aguardar a formação desse período aqui para identificar que tipo de formação. Aguardar essa formação aqui. Aguardando essa formação, eu vou verificar o que que aconteceu, né? Essa onda aqui. Vamos ver o que que vai configurar aqui para poder me dar talvez uma previsão da outra onda que ele possa vir formar. E aí ele me dá um posicionamento, uma posição de entrada mais precisa. Aqui no momento não tem nada.
O SDJPY só tá indo embora. Não consegui achar gatilho para esse cara em momento nenhum. Movimento difícil para mim. Também não gosto de operar. Eu estou buscando compra, tá, nesse ativo. Estava buscando, mas agora não tem mais como. Não vejo possibilidade de ficar procurando compras, apesar que esse cara está indo muito. Ele está em alta infinita. Esse ativo está em alta infinita para mim. Acredito que ele vai parar por aqui, ó, fazendo pullback nessa zona aqui, que ele não voltou ainda. Depois que rompeu, ele não voltou mais aí. Então, eu acredito que esse preço vai parar por aqui, mas eu não vou procurar compras não. Procurei muitas compras nesse ativo. Aqui ele no em tempos gráficos muito altos. Ele apresentou as divergências de fundo, então ele já está sobrecomprado, mas ainda pode apresentar mais posição, mais. Ele pode dar continuidade nesse RSI, ainda pode não ter apresentado divergências, então não vejo fraqueza nesse ativo não. E pegar venda, não tô vendo possibilidade de pegar venda nele. Não vejo possibilidade de pegar venda, porque toda furada que ele dá aqui para baixo aqui, ele já retoma tudo. Você vê que os spreads aqui, ó, dá uma furada, volta, dá uma furada, volta, dá uma furada, volta, dá uma furada, deixa esses pavios todos aqui, vai embora. Dá uma furada, ó, vem esse cara aqui, pum, já tomou tudo, no outro dia já devolveu tudo, já devolveu e já ganhou mais. Então, não tem nada para mim aí não, essa DJP. É um ativo que eu gosto, mas não tá mostrando nada para mim. No DXY até para mim é alta, né? Para mim é de alta. Esse cara aí deixou um diagrama de Wyckoff no fundo aí, um cenário em bandeira. Não tem nada para mim aí, cara. Até tinha, mas eu peguei algumas operações, além algumas eu fui estopado e outras o spread muito alto, demora muito a configurar, então vai comendo muita taxa, eu não vi vantagem em operar no DXY. Estou dizendo assim, como operar em mesa, operar na minha própria conta, porque demorou muito a desenvolver. Eu vim trabalhando desde esse fundo aqui, ó, e não tinha condições de dar continuidade no trade, não. Aqui eu vi esse fundo, eu peguei trade aqui, ele me estopou aqui, peguei aqui, ele me estopou aqui, foi embora. Aqui embaixo eu tentei pegar mais vezes, peguei em swing trade, mas soltei o swing trade, né? Soltei o swing trade. Então agora eu estou especulando algo nesse sentido aqui, ó. Ele quebra aqui, devolve aqui, faz um pullback nesses topos, pode ir um pouco mais abaixo e depois dá continuidade. DXY para mim aí é alta desde quando ele estava aqui, porque ele veio formando esse diagrama. Quando eu consegui identificar o diagrama, aí eu fiquei mais assim, mais confiante na alta para ele, entendeu? Então, beleza. Aqui não tem nada, eu não pego o trade aqui. O spread é muito alto em mesa, em conta em corretora é muito alto. Eu não vejo vantagem, não. Até fico tentado, muitas vezes eu vejo a configuração perfeita acontecendo. Aqui deu uma configuração para mim, eu não quis pegar. Aqui deu uma configuração para mim, aqui, ó. Mas eu não estava mais confiante em ficar nesse trade, não. Fez a figura que eu falei. Quando ele volta aqui no teste, você pega ele. Você pega você pega nesse pullback dele aqui, com stop no fundo e tenta surfar. Mas aqui agora eu estou fazendo essa configuração aqui. Essa configuração para mim é o que eu acredito que vai acontecer. Caso ele volte aqui e dê algum gatilho, aí eu vou ver se compensa. Caso ele volte aqui, volte mais abaixo, volte no meio do range, tem muita possibilidade aqui, porque saída de diagrama de Wyckoff, ele pode trolhar de muitas formas. Ele pode vir capturar essas regiões, ó, capturar esses fundos aqui, fazer um reteste aqui. Ele pode acontecer muita coisa, fazer um checkout, né, que a gente chama. Ele pode fazer um checkout aqui, ó.
Porque, teoricamente, né, pela teoria de Wycliffe, pela teoria que é ensinada nos livros lá de Wycliffe, por quem ensina o Wycliffe, existe um momento no diagrama, quando o preço está se desenvolvendo a favor aqui a acumulação, ele está desenvolvendo um novo impulso, ele... E já vi acontecer, tá? Já operei esses diagramas algumas vezes, não é algo que eu fico muito ligado, nem sempre eu identifico, mas quando eu identifico tão perfeito assim, não tem como ignorar, entende? Porque aqui ele está muito perfeito. Está muito perfeito. De livro, isso aqui é um diagrama de livro. Mas ele pode vir, por exemplo, quando ele começa a se desenvolver aqui, esses fundos deixaram liquidez. Deixou liquidez aqui, tá deixando liquidez aqui, tá deixando liquidez aqui. Tem liquidez nessas regiões aqui, ó. Tem liquidez aqui. Então, para o preço vir dar uma pancada assim, ó, capturar esses caras aqui, faz um reteste de novo aqui nessa zona de suporte e devolve tudo, já vi acontecer, tá? Algumas vezes. Não estou falando que eu já vi acontecer neste ativo, mas eu já vi acontecer a partir de um diagrama de Wyckoff. E aí eu tomei alguns stops nisso aí, vi acontecer algumas vezes, já tomei stop nisso. Já tomei stop nesse diagrama surfando a alta, quando ele vem, captura, ele já devolve tudo, você não tem nem tempo de entrar novamente. Hoje eu entraria. Na época que eu tomei stops aqui, eu não entrei novamente. Eu não entrei novamente porque eu não reconheci esse movimento. Então eu achava que pelo fato dele ter devolvido tudo, ele ia romper fundo e ir embora, continuar na baixa. Mas eu descobri, eu entendi, aprendi, vi acontecer também que isso normalmente é um movimento de estopar essa galera que está tentando surfar isso aqui e depois ele devolve tudo novamente. Um movimento chamado de shakeout. Tem gente que ensina dessa forma, tem gente que fala que é outra coisa, outros dizem que shakeout é outra coisa. Enfim, eu vou falar como eu aprendi, é shakeout. Beleza? Mas então eu tô acreditando em algo nesse sentido aqui pro DXY. Índice, tem nada para mim, tem nada para mim aqui no momento. O S30, tô buscando algo aqui nessa região, isso aguardando, né? Buscando não, mas aguardando. Algo aqui nessa região, fazendo aquelas configurações. Pode ser que por aqui. A boa mesmo é se esse cara vem buscar toda essa liquidez e vem buscar algo aqui nessa região. Aqui é o top de linha para mim, cara. Aqui era o top de linha, mas sabemos que esses ativos aqui eles trabalham muito na alta. O S30, Nasdaq, o S500, eles trabalham muito na alta, então não espero nada deles, espero nada. É aqui Nasdaq também, né? Algo bom aqui para mim aqui é nesse 50% aqui, ó, dessa região. Faixa de volume, 61 de Fibo. Aqui é o top para mim. Vou aguardar também divergências no RSI. Ouro, tem nada para mim. Enquanto não romper esse topinho, esse fundinho aqui, ó, para mim não tem nada. Prata, mesma coisa. Tem uma liquidez aqui, tem uns topinhos aqui. Tem nada para mim aí, apesar de que no diário em divergência, mas se você puxar o mensal desse cara aqui é devolvendo reto. Tem aquela cara, sabe, aquela configuração que ele estica e depois devolve reto. Ele vem aqui, ó, dá aquelas ele faz isso aqui, ó. Ele faz essa configuração aqui, ó. Esse arredondamento. Ele vai, faz esse arredondamento e joga o preço lá em cima e depois devolve reto. Então, não sei se no diário isso aqui é alguma possível oportunidade, não. Mas chegando nesse topo aqui, vamos ver. Aqui pode ser oportunidade para mim. A partir daqui, né? Aí você puxa uma região de Fibonacci, apesar de que não tem Fibonacci aqui para mim, não tenho vontade de analisar com Fibonacci aqui. Fibonacci aqui para mim não está significando muita coisa, não. Mais um fundo expressivo aqui, confluenciando esse topo com uma 38.
Sei lá, quem sabe. Tá, mas tá com cara de devolver reto, que devolver pelo menos assim, ó, pra depois respirar um cadinho. Mensal, trimestral. Trimestral agora ainda que tá devolvendo. Cupper Handle lindo, né? Cupper Handle. Cupper Handle. Cupper Handle. Xícara e alça. O alvo é daqui do fundo aqui. Rompimento. Buscar lá em cima. Isso é o que diz a teoria do Price Action, né? Mas se vai ser, eu não sei. Beleza, então esse cara não tem nada aqui no Google. O Google tá nebuloso aqui pra mim, eu não tô identificando nada. Não tô identificando nada no Google. Quem sabe talvez rompendo esse fundo aqui, capturando esse fundo aqui, dê alguma coisa pra mim. Vou colocar o alarme por aqui mesmo. Peguei uma operação nele aqui, comprada aqui duas vezes. Peguei uma e pagou, peguei aqui, ó, nessa figura que eu utilizo para gatilho. Nessa figura aqui do diário aqui, ó. Ela fez essa figura no diário, que é isso aqui. Aqui, né, rompeu, rompe topo, voltou no pullback. Eu peguei, eu arrisquei essa operação aqui e também eu fiz uma leitura micro aqui que me deu mais gatilhos e mais confluência. Fez um, ele me deu, se eu não me engano, me deu canais aqui. Aqui eu posso tirar fora. E quando ele chegou aqui embaixo, ele fez para mim uma figura de reversão, e eu peguei ele aqui, ó. Peguei esse trade aí. Quando esse cara fez aqui, veio buscar essa onda aqui, veio buscar essa baixa aqui, eu já estava comprado, mais ou menos por aqui, não me lembro exatamente, mas eu surfei o 3 para um que deu mais ou menos por aqui assim, ó. Nem chegou lá. Aqui já deu 3 para um, já saí do trade. Esperei ele voltar, buscar essas regiões aqui, entrei no trade de novo, eu peguei um trade aqui, comprado já. Peguei aqui, ele só devolveu aqui, depois estopou. Então, eu ganhei um trade aqui, tomei outro pau e tomei outro aqui. Então, o Google no momento não tem nada para mim, não vejo nada. Vejo só caso ele vá lá embaixo. Por quê? Porque ele tem uma divergência aqui nos topos aqui, ó, e eu não gosto de operar contra divergência. Divergência é um dos meus principais gatilhos de tomada de posição, de assumir risco. É divergência, não é RSI. Então ele tem uma divergência aqui, ele tem uma divergência nesses topos aqui, aí eu não sei, mas apesar que ele está fazendo também uma figura agora num tempo semanal. Ele fez a figura e rompeu. Aqui ele já está fazendo a região do pullback. Teoricamente é comprar aqui e ver se ele rompe o topo. Mas eu não vou assumir esse risco. Eu já peguei o trade que eu queria. Não compensa para mim esse trade, não. Só que é um trading semanal ainda. Isso aí pode ficar se estendendo por um tempo, comendo taxa. Eu não quero. Não quero me arriscar nisso não. Mas ele pode fazer isso aqui, ó. Ele pode estar fazendo uma quinta onda aqui para finalizar. Ele pode estar vindo aqui assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco aqui para depois quebrar, devolver e vir buscar, entendeu? Mas eu não quero fazer, não quero especular isso. É uma especulação, mas é uma especulação que não compensa o risco para mim. Já tomei muito stop nessa configuração tentando pegar essa quinta onda aqui, ó.
Já tomei muito tentando pegar essa quinta onda aí. Deixa quieto aí. Aqui nós temos Intel. Intel, peguei um trade aqui em cima aqui, tomei stop, né? Também aqui boa posição para este cara aqui. Um bom trade aqui é quando ele vier buscar esses topos aqui, ó, fazer pullback aqui nesse possível triângulo rompido aqui, nesse ABC que ele rompeu aqui. A, B, C rompeu. Aí aqui dentro, nessa região de pullback, aqui nesses 50%, pode ter oportunidade. Pode ter oportunidade. Pode, não significa que vai ter. Mas é algo que eu observo. Aqui para mim pode ter trade. Então, também tá aí, ó. O Intel tá para mim tá. Eu estou aguardando algo para ele. Apple. Apple, não vejo nada. Apple não consigo identificar nada que vale a pena eu desenvolver trade aqui. Nada. Vejo nada. É esse sobrecomprado. Não, não vejo gatilho de nada aqui para mim. Vejo gatilho de nada aqui. Não é algo que não está no meu radar. Adobe. Adobe é, tanto é que eu tô comprado nele. Tô comprado em Adobe. E é isso. Então eu tô em Adobe, tô aguardando algo para o GBP, o SD. Aqui ele pode já configurar a partir daqui, mas eu não tô afim de pegar. Ele pode configurar aquela figura gráfica que eu utilizo como gatilho de entrada aqui, ó. Ele faz um fundo, um topo, um fundo, devolve, você volta aqui num pullback, ainda utilizando uma linha de tendência talvez como confluência, fazer um pullback para dar para ganhar. Mas eu não vou fazer. Não tenho interesse nesse. Caso se configure isso aqui, eu não tenho interesse. BTC aqui embaixo, Ethereum aqui embaixo e no momento eu estou em Adobe. Não tenho nada no momento, não vou fazer nada. Mercado nacional, tem nada para mim. Tem nada para mim aqui. Nem loguei na corretora porque eu não vou fazer nada. Eu estava especulando alta, né? Eu estava especulando alta, peguei trades aqui, surfei, devolveu. Surfei isso aqui acreditando. Por quê? Porque ele fez a configuração que eu utilizo para tomar uma posição, que é esse movimento aqui, ó. Quebra topo, quebra fundo e devolve. Só que eu já peguei aqui no fundo, né? Porque quem tem conhecimento em Elliott, quem tem conhecimento em Elliott, costuma observar uma onda chamada de flat irregular. E eu estava prevendo uma flat irregular aqui nessa condição aqui. Eu estava prevendo uma flat irregular aqui. Então esses fundos aqui deram gatilho para mim. Aqui nos fundos deu gatilho e eu peguei e surfei. Surfei em day trade, swing trade. Só que enquanto eu estava em swing trade, eu também surfei day trade e aí acabou que tomei alguns stop em day trade, fiz algum lucro em day trade, fiz um lucro em swing, mas acabou que não tive um bom lucro porque eu fui quebrando, fui diluindo meu lucro no swing e no day trade. É uma coisa que eu não vou fazer mais nessa vida. Enquanto tiver em swing, é só swing, deixa quieto, não faça mais nada, para não diluir seu lucro. Então aqui tinha uma flat irregular, porque eu estava contando aqui, quando ele quebrou, ele fez essa configuração aqui para mim, essa figura. E ele quebrou esse topo, porque aqui ele quebrou para mim. Eu contei, eu fiz uma contagem Elliott. E eu estava contando isso aqui, ó. Eu contei aqui a onda um,
Onda um vindo até aqui, onda um. Aí daqui eu já contei um ABC, que primeiro, antes de configurar essa parte, eu estava contando aqui, ó, A, B, C. Aqui eu já comprei, ganhei alguma coisa, mas vi que ele só furou os topinhos aqui, não deu nada, foi devolvendo. Falei, não, esse trade não pode vir ainda fazer uma captura aqui ou fazer uma formação gráfica aqui para depois ganhar. E dito e feito. Aí ele foi e fez essa configuração maior. Essa flat irregular que é um A, um B, um C e depois ganhou. Tanto é que ele fez uma perna bonita aqui. Utilizei uma outra confluência aqui. Utilizei no diário essa linha de tendência no RSI. Uma linha de tendência no RSI. Como funciona? Esse fundo mais baixo, esse fundo no RSI, esse fundo mais alto, divergência de fundos. Ganhou, fez uma perna, rompeu isso aqui. Isso aqui é um gráfico de futuros, então ele não é também muito confiável, ele tem muito ruído, muito pavio. Às vezes você acha que não rompeu um topo ou um fundo, aí pelo gráfico de linha ele rompeu. Então eu confluencio muito com gráfico de linha. Para mim o último topo foi esse, então ele rompeu aqui. Com pavio ele não rompeu, mas no gráfico de linha ele rompeu. Então para mim isso aqui já era ou aqui, não sei exatamente onde. Aqui para mim seria onda um, onda 2. Ó, fundo mais alto com essa linha de tendência do RSI acompanhando. Quando ele toca, ele ganha. Tanto é que quando ele veio aqui, ó, ele tocou aqui, olha como que ele fez essa perna aqui, ó. Uma perna linda aí de mais de 8.000 pontos. Mais de 8.000 pontos. Então, a minha expectativa era que ele fosse buscar a área de sobrecompra do RSI. Mas ele não foi, ele já devolveu. Devolveu muito profundo. Tocou de novo lá. Ganhou de novo ontem, foi ontem, se eu não me engano, dia 22 aqui. E devolveu, foi de novo, tocou lá de novo, tocou lá de novo, tocou aqui de novo, mas já rompendo. Fez mais uma perna, capturou esse topo, já tá devolvendo tudo, tem nada aqui pra mim. Índice não tem nada pra mim. O dólar não tem nada pra mim. Tava esperando ele capturar esse fundo aqui e deixar algum gatilho, alguma coisa, mas não deixou nada pra mim. Não vi nada que fosse interessante pra eu assumir uma posição, entendeu? Não vi nada. Até porque também, se eu não, eu não me lembro se eu acho que eu tava em swing, eu tava querendo, tava zerando a posição, não queria mais continuar, não queria. Tinha que apurar o meu ganho e minha perda. Não, não tinha como ficar pegando um trade aqui, até porque não configurou muita coisa pra mim, não. Eu queria que ele tivesse vindo mais fundo, entendeu? Capturado melhor, devolvido, feito alguma configuração que eu conheça pra assumir a posição, mas não foi o que ele fez. Beleza? Então aqui não tem nada para mim e eu vou ficar aqui aguardando esses ativos GBP, BTC, Ethereum, que são os principais para mim. E vou aguardar pagar meu lucro em Adobe aí em nome de Jesus. Um abraço.